capítulo 27, versículo 45 ao 56. Glórias a Deus. Irmãos, já acharam? Amém? Agora eu sei que achou. Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao 56. O tema de mensagem é o susto de Satanás. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que iam ali estavam ouvindo isso e diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encheu em vinagre, e pondo-a numa cana, deu de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, veja se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, e apareceu a muitos, e o centurião, e os que estavam com ele. Centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo. Versículo 50. Todo mundo junto num só coral. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mais uma vez. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele entrega o Espírito e diz: está consumado. Quando Jesus ele faz isso, houve um silêncio nos céus, tristeza na terra e desespero no inferno. Quando Jesus dá o seu último brado, mexe com tudo que veio a existir neste mundo. Mexeu com os céus, com o universo, com a natureza, com os seres humanos, com os espíritos, com os anjos e com todos aqueles que estavam no inferno. Satanás, os demônios e os ímpios pecadores que não se arrependeram. Quando Jesus diz: está consumado, morre. Houve uma mudança
Jesus, o diabo fazia festa. O depois de Jesus, o susto de Satanás. Então vamos dar o instrumental. Glórias a Jesus. Agora vai ficar bom. Agora o negócio vai ficar. Glórias a Jesus. Quando Jesus diz está consumado, morre. Silêncio nos céus. Tristeza na terra. E desespero no inferno. Jesus dá o seu brado, o susto, o pavor e o desespero é tão grande no inferno que o diabo pensa e se abaixa. É agora. Todos os demônios olham para Satã. É agora o que, chefe? O que houve? Que susto foi esse que você tomou? Aí o diabo diz para os demônios: vocês não perceberam? Tremeu tudo, tremeu o céu, terra e até o inferno. Houve um tremor nas três esferas: na esfera celestial, na esfera terrena e na esfera satânica. Tremeu tudo. Quando Jesus dá o brado, glórias a Deus, o inimigo se desespera, porque aquilo que parecia ser uma festa e uma vitória para o diabo seria e está sendo a sua maior derrota até os dias de hoje, porque pelo nome e o sangue de Jesus todas as coisas vêm acontecendo. Mas a Bíblia diz, irmão, no versículo 45, eu já vou entrar na revelação, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até aquela hora nona. Todo o império das trevas, Satanás convocou todo o império das trevas, toda a hierarquia satânica, todos os demônios quadrugando no mundo, ele convocou para aquele lugar. E a Bíblia diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até aquela hora. Estavam todos ali assistindo Jesus na cruz. Lá dos céus, os anjos estavam assistindo. O Criador abre um telão, porque os anjos não são oniscientes. O Criador abre um telão lá nos céus. Veja o que está acontecendo agora na terra. E está Jesus lá na cruz. E não só lá no céu, Deus envia alguns anjos para ficar próximo ali de Jesus. Porque senão as hierarquias demoníacas do inferno iam avançar para atacar Jesus. Está ali Jesus, podendo decidir todas as coisas, podendo usar toda a sua autoridade e poder mesmo dando naquela cruz. Mas ele se segurou, foi até o final, para cumprir toda a escritura, desde o início, que foi profetizado lá no livro de Gênesis, até o nosso período, meu Deus, até o período dele, e para que a profecia precise chegar até os nossos dias. Aleluia! E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, eu acredito, naquele momento, naquele exato momento, Jesus ali na cruz, sendo humilhado pelos homens, sendo zombado por Satanás e os demônios, o Criador, para não fazer o que ele queria
mas ele preferiu negar. Quando Jesus percebe isso, Jesus vê até Deus triste com a situação. Deus meu, por que me desamparaste? Olha para mim agora, nesse exato momento. O Criador. Não era que Deus estava desprezando a Cristo. É que o sofrimento naquele exato momento, nas suas últimas horas, estava sendo muito grande. E Deus que fez o céu e a terra, também tem sentimentos. Aleluia! A Bíblia diz que o ciúme de Deus, ele faz uma devastação. Aí o versículo 47 e 48 diz: e alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encheu de vinagre e pondo-lhe numa cana, deu-lhe a beber. E outros, porém, disse: deixa, vejamos se Elias vem livrar. Jesus estava ali nos seus últimos momentos, sua última hora. Glória a Deus. Nem a morte, irmão, poderia levar Jesus. Muita gente diz que a morte matou Jesus. Eu não vi isso na Bíblia. A morte não matou Jesus. O diabo não matou Jesus. Os demônios não matou Jesus. E nem os homens também não. Foi Jesus que permitiu e aceitou tudo aquilo acontecer para me dar vida, te dar vida, para que nós, ao nome e o sangue de Jesus, venhamos a ter vida e vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus! Aí Jesus, vendo que nem a morte poderia o matar, Jesus lhe dá uma forcinha e faz assim. E Jesus, clamando com grande voz, entregou o Espírito. Glórias a Deus. E Jesus, clamando com grande voz, entregou o Espírito. Em outras passagens bíblicas, a Bíblia diz: Jesus abre os braços, ele está de braço aberto e diz: está consumado. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Existe muita gente que está sendo ingrato a Deus. Existe muita gente que está sendo ingrato a Deus. Foi curado, foi liberto dos demônios, foi livre da prisão do inferno, agora tem paz, conhece as coisas de Deus e ainda assim é ingrato. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Estou Jesus. descendo pela minha vida. Aleluia. Eu não sigo mais as coisas dessa vida. Eu não sigo mais as coisas desse mundo. Glória a Deus. A minha vida é louvor, palavra, testemunhos, oração, estudo e busca a Deus. E as pessoas dizem que isso é fanatismo. As pessoas dizem que isso é desequilíbrio. Teve uma pessoa que chegou para mim essa semana agora e falou assim: irmão, tem que procurar um meio de ser mais feliz, tem que se soltar mais, curtir a vida. Eu já curto a vida. Dentro de casa, casa, trabalho, casa, igreja, casa, trabalho, igreja, trabalho, casa, só isso. Não é feliz com isso? Mas que eu sou, meu amigo. Uma hora dessa ela vai ficar queimando no inferno. Uma hora dessa era para estar lá no caldeirão do Satã.
E você acha que você é ingrato a Deus? Você acha que a vida é a curtição aparente que o mundo oferece? Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aleluia, verdade. Existe muita gente que está na igreja e está desviando. Tem que aceitar Jesus de novo. Aleluia. Glória a Jesus Deus. se entrega na cruz, morre, ao terceiro dia ressuscita, está vivo até o dia de hoje, está aqui hoje. Para você entender. Eu fico tranquilinho, irmão, ouvindo meus testemunhos, ouvindo a mensagem, ouvindo louvores, lendo a Bíblia, estudando, sinto uma paz e uma alegria muito grande. Isso incomoda aqueles que não querem seguir a Deus. Só que quando Jesus dá o brado na cruz, ele morre, a Bíblia diz, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Quando treme a terra, irmão, não treme só a terra, não. Treme o céu, treme a terra e treme também o inferno. Quando treme o inferno, essa estrutura lá embaixo, o Satã do inferno é agora. Ele se abaixa. Os demônios, olha, que é isso, chefe? O que houve? Vocês se esqueceram? Estão com amnésia, demônios? Se esqueceram que o Criador falou? Do ventre desse daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. O diabo lembrou dessa profecia. Quando Jesus dá o brado, está consumado, ele toma um susto tão grande lá no inferno. Ele tenta se esconder lá embaixo. Aleluia. Aí o que a Bíblia diz, irmão? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina, irmão, fulano acabou de morrer, todo mundo viu seu enterro. Daqui a pouquinho está o fulano desfilando de novo na cidade. Ah, rapaz, você não morreu semana passada? O que está fazendo aqui? Não sei. Houve um tremor de terra. Eu despertei, a terra me jogou para fora. Eu estou aqui na terra de novo. Homens, mulheres e crianças velhos. Tudo aí do fundo. É o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão. E abriram-se os sepulcros e muito... Olha aí, produção. Tem um barulho aí. E muitos dos corpos de santos, não é ímpio não, irmão. O ímpio continuou no inferno. Tremeu o inferno também, mas o ímpio continuou lá. Ó, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Homens, mulheres, crianças, não, senhores. Imagine, irmão, todo mundo lá, o pessoal vendo, os defuntos, tudo andando na cidade. Que é isso? Isso é assombração? Que negócio é esse? Tremeu tudo. O silêncio estampado no céu. O Criador, os anjos, a terra chora. Os homens vendo aquele episódio naquele exato momento, alguns zombam e outros choram. A
natureza, todo mundo vê naquele episódio. Mas lá no inferno, o Satã está desesperado. O impacto foi tão grande lá embaixo, e ele já sabia o que ia acontecer.